Oficialmente agora, Mariotti, boa tarde, que ainda não é noite, né? Só depois das 18, certo? Então, boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Primeiro, Mariotti, muito obrigada por ter aceito, né? Nós aqui do Instituto de Embalagem ficamos muito felizes, né, de poder contar com tantas personalidades importantes que trazem informações update da indústria, né, para todo o nosso público. Então, estivemos na Interpac, vimos muitas propostas, a questão da paperização, a revanche das fibras. Estivemos aí com vocês na apresentação que vocês fizeram dos números, né? E isso é muito valioso para ficar só aí, Mariotti. A gente precisa exportar esses números, esses dados, né? Para a gente poder direcionar os investimentos, né? Contar para o mercado como é que as coisas estão indo. Então, primeiramente, eu queria apresentar o Mariotti, Carlos Eduardo Mariotti, Mariotti para todo mundo, né? É o nome de guerra, né, Mariotti? Para apresentar para todo mundo o Mariotti, ele é gerente executivo da área de política ambiental do IBA. IBA é a Indústria Brasileira de Árvores, né? É graduado em Engenharia Civil e pós-graduado em Administração de Empresas pela FAAP e também tem MBA em Gestão de Serviços pela FGV, pela Getúlio Vargas, né? O Mariotti tem 25 anos de experiência justamente com relações institucionais e governamentais de outras associações, como a ABPAR, a BIPA, e tem uma atuação destacada aí na área de política industrial e relações institucionais através de articulações e interlocuções, né? Então, quando ele não está em Brasília, ele está voando para lá e voltando, né? E isso é em diferentes elos e o torna capaz de saber permear por todos esses âmbitos, né? Municipal, estadual e mesmo federal, acho que te dá muitas oportunidades de enxergar, né, os vários ambientes, né, Mariotti? E se você pudesse contar um pouco, né, acho que a gente vai conversar sobre isso, né? Além disso, Mariotti é membro titular do Conselho de Política Industrial e Desenvolvimento Tecnológico lá do CNI, que também é parceiro nosso, e diretor titular da Fiesp, diretor adjunto do Comitê de Área do Comitê da Cadeia Produtiva de Papel, Gráfica e Embalagem da Fiesp. É membro da Coalizão Embalagem e presidente do IBA em outros fóruns também. Então, Mariotti, muito obrigada por nos dar essa entrevista. É um prazer ter você aqui conosco, né, compartilhar com o nosso público. E eu queria, de pronto, né, te perguntar um pouco direto sobre o panorama geral do crescimento do mercado de árvores plantadas no Brasil e desse total, qual é a participação da indústria de embalagens? Não, perfeito. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui, apoiando, inclusive, as iniciativas do Instituto de Embalagem, né, na conscientização dessa questão da economia circular, do descarte correto, do uso da embalagem, da melhor embalagem. É um prazer. Eu só queria falar um pouquinho aqui rapidamente da IBA, porque o pessoal às vezes confunde. E quando fala IBA, Indústria Brasileira de Árvores, geralmente entendem que é uma indústria em si. Mas é uma entidade, né? É uma associação que representa a nível nacional, institucional, governamental, as indústrias de base florestal cultivada, né? É bom frisar a questão da cultivada, plantada, porque é isso que nós fazemos, né?
cultivamos florestas, né, para a extração, a colheita da madeira e para a fabricação de celulose. Então, tudo que vem da fibra da madeira, né, celulose, papel, seus diversos papéis, né, papel imprimir e escrever, papel tixo, papel para embalagem, que aqui será o nosso foco, painéis de madeira, pisos laminados, e também tem a questão da biomassa para energia. Então, esses são os principais produtos e segmentos que a IBA representa. E falando um pouquinho do panorama, do crescimento, da relevância do setor, hoje eu participei, até vou citar aqui a menção do vice-presidente Geraldo Alckmin, porque nós fazemos parte agora retomamos a participação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, que é liderado pelo MDIC, pelo vice-presidente Alckmin, que também é o presidente do Conselho, e que hoje está retomando as suas atividades, né? Atualmente está retomando as suas atividades para estabelecer novas políticas públicas industriais para o desenvolvimento dos setores. E, na oportunidade, nessa primeira reunião, ele citou a importância do setor de árvores, né, de base florestal, em função da sua pujança, né, em termos de investimentos, crescimento, da finalidade da qual a fibra permeia vários usos, né, não só do papel, o mais conhecido é o papel, mas tem outras diversas, infinitas finalidades de uso, e que cada vez mais está crescendo. Então, é um setor, só para vocês terem uma ideia, hoje ele representa em torno de 245 bilhões em receita, né? É bem significativo, tem uma participação do PIB industrial expressivo. Hoje exporta 11 bilhões em produtos, então contribui com 10 bilhões de saldo comercial da balança comercial, né, de exportação. Atinge em torno de 1.000 municípios, né? A gente está bem pulverizado a nível Brasil, contribuindo com a geração de empregos em todo o Brasil, principalmente pela questão da amplitude dos 9,9, quase 10 milhões de hectares plantados em todo o Brasil, né? Então, gerando aí praticamente mais de 500 mil empregos diretos, a gente está falando direto, e mais de 2,8 milhões de indiretos, né? De toda a cadeia como um todo, né? Ela permeia muitas cadeias produtivas, né? Desde a cadeia do papel, editorial, gráfica, que a gente fala, permeia a questão da cadeia moveleira também, com painel de mão, permeia a questão da siderurgia e aí vai. Mas só para ter um retrato aí hoje do que é o setor, ele tem crescido. Eu posso dar alguns números aqui para vocês terem uma ideia. Em 2013, eu vou falar mais da celulose e do papel, né? Claro. Em 2013, o consumo era 15 milhões 129 mil toneladas de celulose produzidas, né? Hoje, a gente, em 2022, foram quase 25 milhões de toneladas. Mas dobrou praticamente. Quase dobrando. Nós nos tornamos, nos últimos 2 anos, o segundo maior produtor de celulose do planeta. Atrás da China, atrás dos Estados Unidos só, desculpa, ultrapassamos a China. E somos o maior exportador de celulose a nível mundial, principalmente para os mercados. O papel ele tem uma curva um pouquinho menor, mas crescente, né? Em 2015, em 2013 eram em torno de 10 milhões de toneladas, e hoje, 2022, a gente fechou com 11 milhões de toneladas. O papel em si, ele tem um fator importante a ser considerado, porque esse crescimento, ele ainda é um crescimento potencial, mas ele tem uma curva também que não ajuda muito quando a gente fala em termos de papel, que é o papel de imprimir e escrever, que sofre um pouquinho com a questão da digitalização e todo o processo. Então, se você somar os dois, a curva ela fica um pouco não tão íngreme,
não tão crescente, mas, em função disso, quem cresce é o mercado de papel para embalagem e tissue também. Então, é bem relevante a questão do potencial de crescimento de papel para embalagem no setor. Tá. O papel hoje, a produção de papel hoje é a 10ª maior produção do mundo, no Brasil, né? Com potencial de crescimento, principalmente na questão de embalagens, em função dos investimentos. Vou falar um pouquinho mais para frente dos investimentos. E painel de madeira, por exemplo, é o 8º maior fabricante mundial. Então, só para a gente ter uma ideia aqui Mas quando a gente pega, né, dentro se somar papel cartão, papel e papelão ondulado, a participação é de quanto? Não tem uma. Se você separar isso, ele tem uma participação super relevante, né? A gente acaba não separando uma participação interna do setor em si. Mas o setor de celulose, por segmento, né? Mas o setor de celulose e papel, ele representa em torno de 1/3 da nossa base florestal. Tá, legal. Né? Era Daí essa você a tem ideia. uma participação maior você tem uma participação maior, que, claro, da celulose, que é um volume maior, e depois você tem os diversos segmentos. Alguns são integrados, outros não integrados, então, mas tem uma participação expressiva. O mercado de papel para embalagens, né, registrou um crescimento ano passado, segundo o que vocês mesmos passaram para a gente, de 7%. E comparado com o anterior. E as exportações cresceram 62%. Quais os fatores que justificariam isso, Tati? Olha, primeiro uma observação. A gente olhar o quadro, o retrato atual, o recorte atual, até em função do que aconteceu recentemente com a questão da pandemia, ele distorce um pouquinho, ele distorce um pouquinho os números, né? Então, por exemplo, esse 62% da exportação, na verdade, o que aconteceu? O que vem acontecendo? Em 2020, 2021, teve um crescimento muito grande do consumo, a produção acompanha, né? Batemos recordes em termos de produção de papel para embalagem. Quando a gente fala papel para embalagem, muito direcionado para craft, né? Papel ondulado, micro-ondulado, papel marrom. Quando a gente fala papel cartão, papel duplex, triplex, outros, mas todos são direcionados para... Hoje, o papel cartão é direcionado para praticamente total para embalagem. A gente tem uma parcela que é direcionada para outros produtos, como capa de livro, mas muito pequeno. Então, mas vamos diferenciar, às vezes a gente vai estar diferenciando, outras vezes a gente vai estar somando. Mas para ter uma ideia, na questão do papel para embalagem, né, do papel ondulado, craft e tudo mais, teve um crescimento muito grande, né? Então, o que aconteceu? Com esse crescimento, com tudo que aconteceu na pandemia, em 2022 a gente começou um movimento de acomodação, estabilização do mercado, de uma forma mais estruturada, melhor entendida, compreendida, até em função do que vinha acontecendo em 2019, né? Então, o que acontece? O mercado, a produção aumentou. O consumo, em 2022, ele teve uma pequena queda de 3%, e para equilibrar essa questão da produção e mercado, você acaba exportando o que caiu aqui no mercado, você acaba exportando esse excedente, né? Só que, assim, esses 60 e poucos por cento de exportação, na verdade, representa em torno de 3% da produção doméstica, né? Então, é um crescimento de exportação relevante, mas, porém, dentro do todo, ele é mais um movimento aqui, um mecanismo de compensação, um ajuste e compensação. Papel cartão, por exemplo, ele também teve um boom, vem com uma pequena queda, mas ele já sofre um pouquinho mais com a questão das exportações, né? As exportações são muito direcionadas aqui para a América Latina, principalmente para a Argentina, e a Argentina, com os mecanismos
de adoção aí para conter a questão da economia e das reservas, acabou estabelecendo licenças não automáticas e dificultando a exportação, por exemplo, de papel cartão, que tem um volume muito grande para a Argentina. Então, a gente tem que ver isso aí bem pontualmente. Tá, legal, entendido. Então, na verdade, essa queda de 7,1% de papel cartão no período está mais relacionada a uma acomodação de estoques de 21 para 22. Sim, uma acomodação de estoque da cadeia em si, né? Todos os produtos tiveram isso, não foi só papel, todos. Uns um pouco mais, um pouco menos, em função da dinâmica de mercado. É lógico que papel ondulado, papel para embalagem, você tem uma amplitude maior, porque ele serve, inclusive, para transporte, então ele pega inúmeros, né, setores. Já papel cartão já um pouco mais segmentado, inúmeros setores, mas não tão grande quanto o papel ondulado. O consumo interno se manteve, mas a questão da exportação ela caiu, então refletiu na produção de papel cartão. Tá. Quais são as perspectivas, Mariota? A gente está no meio do ano, né? Qual é a perspectiva para 23? Como que vai? Olha, eu conversei eu conversei com várias empresas, né, no início do ano, até para ter uma certa noção, uma certa projeção disso. A boa parte das empresas de papel, e não só de papel, dos demais setores também, eles veem uma estabilização, um crescimento orgânico, se você pegar a curva de 2019. Então, você extraindo o recorte da pandemia em função dessas oscilações. Na questão do papel, a gente vê esse crescimento mais orgânico, até em função da própria economia, mas com potencial incremento, até em função do consumidor em si, ou das empresas estarem mais preocupadas com a questão do meio ambiente, mudanças climáticas. O papel em si, pelos seus atributos, pela sua fonte de origem renovável e outros atributos que a gente pode explorar aqui como essencialmente sustentáveis, tem buscado mais esse tipo de produto, né? Então, a gente acredita que a gente tem um incremento que vai vir aos poucos, né? Ao longo deste ano e ao longo dos outros anos, que inclusive justificam investimentos na questão de produção de papel cartão, como investimentos anunciados, né? A questão da bioeconomia, né, como um bioproduto aí, na bioeconomia, e principalmente na questão da substituição de produtos de origem fóssil, né? Nós levantamos, né, que os números de investimento em papel cartão de quase 62 bilhões de reais, né? Até 2028. Quais são, desse valor todo, o que está destinado, né? Para quais investimentos está destinado esse investimento? Quais os projetos, aliás? Sim. A gente tem já em execução, né? Em 2023 e também até 2028, já publicados, né? A gente tem 61,9 bilhões em investimentos. É um dos setores que mais investe no Brasil, né? Se a gente pegar os investimentos em celulose, né, e papel, né, e tirar só aquele investimento que é feito em celulose, né, a gente tem em torno de celulose e papel, o integrado ou só para papel, em torno de 40 bilhões. Eu estou arredondando aqui, tá? Em torno em torno disso. Não, em torno de 30 bilhões, desculpa. Em torno de 30 bilhões. Então, são empresas de celulose ou integradas de papel, né? Se a gente somar mais os investimentos, são só para celulose, mas ainda não são integradas, mas também vão destinar parte dessa produção para a fabricação de papel, aí a gente pode somar mais esses outros 30 bilhões, né? Então, o que é importante aqui ficar evidente é que
os investimentos em papel, na sua grande maioria, né, são para papéis para embalagem. Aí papel cartão também, estou incluindo aqui os papéis direcionados para embalagem. Pode citar seja algum ele projeto? papelão, seja craft, seja papel cartão, né? Então a gente tem alguns investimentos, por exemplo, como a Klabin, né, que recentemente começou suas operações. Temos aí incrementos da Papyrus. Tá. Desculpa, interromper um pouquinho. Não, imagina, eu que atropelei. A Klabin soltou uma máquina, a Puma 2 agora, né? Esse mês passado. Exatamente. Inclusive como uma das maiores máquinas de papel cartão, para fabricação de papel cartão. E direcionado exatamente para embalagem. É só para cartonado ou é para tudo, né? Aquela máquina. Eu acho que é para cartonado, mas tem uma flexibilidade para a produção de outros papéis também. Para embalagem mesmo, né? Mas mais direcionado para embalagem, isso. Então tem a Klabin, tem a Klabin, tem Carta Fabril, que são investimentos menores, a Papyrus, tem a Irani investindo quase 1 bi também. Então, nessa direção. E alguns que já foram feitos, né? Alguns incrementos já foram feitos aí. Isso eu estou falando de investimento novo, né? Fora aqueles investimentos que são feitos regularmente em relação à manutenção, ampliação de produção, mas já dentro da planta, né? Eu vi também a Irani lançou, acho que a primeira fase do Gaia 1 foi essa semana passada, né? Isso, recente. Foi bem bonito, um projeto exatamente também, né? Ele está investindo bastante também. A West Rock adquiriu, né? Também se pulverizou aí no Brasil, em termos de aquisição. Então, todas fazendo um movimento aí de investimentos, de melhorias. A West Rock acabou de abrir uma unidade nova, né? Um laboratório, inclusive ali em Itupeva, aqui no interior de São Paulo. Exatamente, no interior de Itupeva ali. Ela tem fábrica em Porto Feliz, né? Tem toda... É isso mesmo. Muito bom. Bom, outra pergunta, né, é mais política, né, pública, que é política mesmo. Eu vi que vocês defendem a isonomia tributária, né, para o setor. Isso ajudaria o setor, na sua opinião, a ser mais competitivo? E você acha que isso chegaria até a ponta, ou seja, a embalagem vai ficar mais competitiva também? Olha, hoje a gente não tem um ambiente de negócios justo na questão tributária, né? Por mais que você tenha investimentos, os melhores recursos, inovação na nossa indústria, desde a base florestal até a fabricação final do produto, do papel em si, ou até da conversão da própria embalagem, tudo, o que acontece? Você tem uma diferença tributária muito grande. Eu até esqueci os números aqui, mas para vocês terem uma ideia, copos, canudos, tem um IPI de 9,75%, ou 9,65%, alguma coisa desse tipo, e os de plástico, similares de plástico, tem 3 e pouco. Então, assim, uma diferença de IPI já na conta como uma falta de competitividade, uma desvantagem. Nós já saímos em desvantagem, né? Isso, a gente também tem alguns setores que nós temos trabalhado em função disso, né? Esse é um tema importante, porque ninguém, quando eu falo isso, ninguém acredita. E acha que é o inverso, inclusive, né? Que os produtos, os bioprodutos de fontes renováveis, com todas as características, manejo certificado e tudo mais, que contribuem com a questão da mitigação de carbono, aquecimento global, com todos esses atributos, o pessoal fica surpreso quando eu falo. E realmente tem que ficar surpreso, porque a gente não tem nem a isonomia, né? Poderia até ser diferenciado para estimular a cadeia produtiva, né?
Mas o primeiro passo que a gente quer dar é a questão da isonomia. Substituição tributária também, da questão do ICMS, tinha algumas distorções, diferenças. Aqui em São Paulo nós já conseguimos corrigir isso. Outros estados também acabaram equalizando um pouco isso, mas a gente tinha diferença, inclusive, nessa questão de ICMS, né? Então, essa questão tributária, a gente já sai perdendo no todo, e até em função da reforma tributária, né? A reforma tributária está aí para facilitar, mas a gente já sai perdendo nas próprias alíquotas absolutas, né? Os valores absolutos, né? Que são aplicados diretamente no produto. Então, assim, a gente precisa, né? E o Brasil ela precisa, a gestão política, você até falando um pouquinho dessa diferenciação, esse novo governo, o governo anterior, mas esse novo governo, ele está vindo com uma característica de economia pró-bioeconomia, né? Economia verde. Eles falam muito na questão da economia verde, de incentivo à economia verde, né? Então, a gente ouve muito, principalmente, né, trabalhando nessa linha. Exatamente. Então, eu acho que a partir de agora, até em função de consumo consciente, da conscientização da economia, do consumidor, dos impactos que outros segmentos trazem, né, em função até de impactos ambientais, como a gente tem visto na poluição. Hoje está mais assim ressaltada a questão da poluição dos mares, o impacto que se dá na poluição dos oceanos, né? A gente acredita que o consumidor cada vez mais vai olhar para esse lado mais sustentável, de produtos essencialmente sustentáveis, bioeconômicos, e a gente vê um horizonte bem interessante aí. Mas, desde que também a gente tenha o ambiente de negócios mais competitivo. A gente visitou a Interpac, visitou também os pontos de venda lá na Europa recentemente, né? E apareceram muitas inovações, né? Trazendo a embalagem de papel de base celulose, né? Com grandes inovações, algumas assim um pouco questionável, né? Se anda ou não anda, mas propostas houveram muitas, né? E você acredita, né, que o papel vai ser, né, as embalagens de papel vão ser beneficiadas, né, de fato, por essa paperização, por essas propostas mais inovadoras, usando base de fibras celulósicas? Assunto, você está me provocando, porque você sabe mais do que eu nessa resposta. Eu acho assim, a tecnologia ela vem para ajudar, né? O papel para embalagem tem alguns desafios aí, que são as barreiras, né? A quantidade dessa barreira utilizada, o quanto precisa, a questão até do quanto ele pesa, da massa em relação a outros produtos, né? Então isso cria uma diferença ainda, um desafio muito grande em questão de custo também. Eu acredito que sim, eu sou aqui torcedor da indústria de papel, não é porque eu estou na indústria, mas eu sempre gostei de papel, acho que até papel para leitura e para escrever é muito melhor. Eu acho que esse é o caminho que a nossa sociedade vai seguir, não é à toa que inúmeros países, seja da Europa e outros países também, Estados Unidos, podemos pegar alguns países aqui da América Latina também de forma pontual, eu não trouxe o mapa aqui, mas poderia citar alguns, já estão com legislações de restrição aos plásticos de uso único, né? Então começa na sacolinha plástica, né, que é o principal ponto, isso se estende para plásticos de uso único, né? Então, e não só, inclusive, restringindo, né, a questão do uso, né, em função da escala e do baixo índice de reciclagem e tudo mais.
mas em si promovendo também outras alternativas. O papel, eu estou aqui representando o papel é uma dessas alternativas, e muito bem fundamentadas, né? A gente precisa desqualificar, desmitificar um pouco ainda que a gente corta a árvore, né, derruba árvores para fazer papel, que aqui não é uma verdade, isso não é verdadeiro. O papel vem de 100% de florestas manejadas e plantadas para isso. Pura carbono. Né? Pura carbono, mitiga o carbono, retém esse carbono do produto em si, então tem toda essa vantagem. Então, eu não vejo retorno. Eu acho que isso aí é o futuro, é o que você falou, o revanche das fibras, né? Já foi lá atrás, teve seu potencial, mudou um pouquinho, e agora a gente vem com essa questão. Eu acredito, assim, no revanche das fibras, e não só das fibras, em outros produtos alternativos e mais sustentáveis em relação principalmente ao plástico de uso único, né? A gente está falando aqui plástico de uso único. Não estou aqui criticando o plástico tem suas diversas finalidades, seus usos, mas essa questão do plástico que acaba sendo descartado e não tem um controle da questão não consegue reciclar do mesmo modo que produz. A principal questão, né? É essa, né? O quanto que a gente consegue fazer coleta, fazer isso virar, né, na economia circular. Falando de economia Cortou um pouquinho aqui. Oi? Oi, caiu. Você caiu para mim aqui. Eu? Não. Eu acho que não. Acho que deu seguimento aí. Tá todo mundo ouvindo? Acho que tá, hein? Não, então tá. Agora eu tô ouvindo. É que travou um pouquinho você. Tá. Bom, falando de economia circular, Mariotti, hoje, né, e aí você apresentou com o GV, né, que vocês estão fazendo, os índices, acompanhando os números do setor, e hoje o índice é 75,8% de reciclagem, do índice de reciclagem do setor. Você saberia dizer desses quase 76%, o quanto que é de pós-consumo e Sim. quanto que é o uso de conteúdo pós-consumo e do uso do conteúdo reciclado nas próprias embalagens de papel? Olha, nós contratamos a FGV IBRE, né, o Instituto Brasileiro de Economia, justamente para dar base nesses números, né, com auditoria, levantamentos, reconhecidos com metodologia, né, uma metodologia aplicada. Nós fazíamos isso de forma caseira aqui, mas esses números, eles bateram, o histórico bateu, e nós estamos finalizando o primeiro relatório, que deve sair. Olha, já era para ter aqui, até podia divulgar assim em primeira mão, mas atrasou um pouquinho. A gente vai ter os números de 2022 já pela FGV. Num primeiro momento, a gente concentrou essa pesquisa para ampliação da base de dados, né, e da relevância das indústrias recicladoras. A base fica realmente entre uma média hoje em torno de 69%, que é uma média dos papéis recicláveis. Então, quando a gente fala de papéis recicláveis, na média, a gente está excluindo aqui, é importante falar isso, porque vai falar, mas só dos papéis recicláveis. E o que não é reciclável? Bom, de papel, o que não é reciclável é aquilo que se torna orgânico. Então, tissue, papel higiênico, ele se torna orgânico, né? Ele é um produto que se torna orgânico. Filtro de café, outros tipos de papel tissue, eles se tornam resíduos orgânicos, tá? Mas não é que eles não deixam de ser reciclados, é porque eles viram um resíduo orgânico. Esse resíduo orgânico é interessante falar, porque esse resíduo, quando ele é orgânico e vai para o aterro, ele é biodegradável. Então, os nossos produtos são biodegradáveis. Se eles são de 6 meses, 8 meses, 12 meses, não importa, mas são de curto tempo. Tem copo, por exemplo, de papel,
que não é um resíduo orgânico, ele é reciclável, mas quando descartado, ele tem a sua biodegradabilidade, a sua compostagem em 6 meses. Então, quando a gente fala em recicláveis, são os produtos que realmente não se tornam orgânicos. Extraindo isso, você tem um índice médio de em torno de 69%. Quando a gente fala em papel para embalagem, aí você coloca papel craft, papel marrom branco, né? As aparas brancas, marrons. Nesse pacote, a gente atinge aí em torno de 75%. Eu estou falando aqui mais ou menos já dos índices que a gente vai divulgar. Tá? E quando você deixa só papel embalagem, papel ondulado, você atinge em torno de 84%, 85%. Tá? Bom, a gente chegou nesses resultados históricos e a FGV afirmou, inclusive, os nossos dados aqui internos. O que acontece na sequência? Esse ano, a gente já está coletando, para 2023, 2 outros dados, que é o dado do quanto isso é pós-consumo, ou seja, na verdade, vamos fazer a conta inversa, né? Porque a grande parte é pós-consumo. Mas o quanto disso é refile, para a gente extrair não é ter o pós-consumo. Exatamente. Mas a grande quantidade disso é pós-consumo. Vamos extrair agora, para ter um número exato, a questão dos refilhos. Tá? A outra questão também que a gente vai ter nessa pesquisa junto à FGV Ibre é a questão... Não, eu não tenho esse dado. Eles estão começando a coletar agora em 2023. Nós não temos essa base de dados. A outra é a questão da capacidade de reciclagem, né? Então, quanto nós temos exatamente de capacidade de reciclagem? Estimava-se um determinado número, que era 10%, 15% além do que a gente recicla hoje. Hoje a gente recicla em torno de 5 milhões de toneladas. Né? Hoje são reciclados quase... Já passou de 5, agora voltou um pouquinho, mas o patamar de 5 milhões de toneladas de papel, nós reciclamos de aparas de papel, né? E o quanto significa a capacidade de reciclagem? O quanto nós temos de capacidade? Quais os investimentos teriam que ser feitos para aumentar a capacidade? Ou se a gente ainda tem uma reserva bastante grande. Então, a gente está chegando, vai chegar nesses números agora em 2023 com essa pesquisa. Mas assim que tiver, a gente marca uma outra live aí para informar. Essa eu vou querer saber. Veja, uma pessoa aqui, o Murilo Perizon, ele comentou que no Brasil não vemos ainda o crescimento expressivo de polpa moldada, diferente do que a gente tem visto fora, né? Pergunto, eu entendo que falta, na verdade, aqui no Brasil, a gente não tem a produção de polpa moldada como se tem fora, no mesmo padrão nós não temos tantos fabricantes, com o padrão de qualidade, porque envolve equipamentos. Esse é o meu olhar, tá, Mariotti? Eu queria saber o seu. Então, o meu olhar vai ser o seu. Você é a grande conhecedora. Não, eu acho que é a mesma linha. É a mesma linha. E também é questão de mercado também, né? Desenvolvimento de mercado, os nichos que você tem de mercado. Eu acho que tem um potencial grande também, mas tem um olhar das empresas de forma estratégica para aquilo que eles vão direcionar o papel. Então, concordo com você, e o Pelizon aí também, ele sabe aí que é mais ou menos nessa linha. Eu acho que falta, por exemplo, capacidade no Brasil. Aí nós não temos empresas que têm capacidade de produzir no nível de qualidade, porque você demanda alguns equipamentos, né, que eu vejo ainda pouco, e eu acho que tem um potencial enorme, mas que ainda não está virando, né, porque demanda equipamento que demanda escala, não é um equipamento pequeno, né? Enquanto a gente não tiver uma demanda que justifique, eu não vejo nenhum empresário querendo
investir, fazer um investimento da ordem de grandeza, De com a escala magnitude, que é né? necessária, sem ter, né, as coisas mais... Sim, eu acho que vai um complemento, né? Toda análise do investimento você verifica em relação ao potencial em relação à escala, né? E hoje investimentos em escala não são todos que conseguem fazer. Então, quando a empresa ela inicia um projeto dentro de uma estratégia, ela acaba seguindo uma estratégia em função do negócio que ela já está. Então, mas eu acho que é um potencial, que você falou, um potencial enorme para ser explorado. Sim, sim. Falando de potencial e de oportunidades, né, Mariotti? Quais são as oportunidades da promoção, né, da bioeconomia no setor de papel e papel cartão? Olha, de novo, a bioeconomia para a gente é o futuro, né? Cada vez se consome mais em escala, a gente tem uma preocupação muito grande, e não sou eu que estou falando, é o mundo inteiro que está falando em relação à questão das mudanças climáticas, do aquecimento global. Então, a gente olha em relação à questão dos bioprodutos, né, de fontes renováveis, né, que na extração não emitem carbono, que conservam o carbono, aí são os atributos que eu vejo muito do próprio setor, né? E a gente está falando de papel aqui, mas dos outros segmentos nossos. Então, você tem, vamos lá, olha lá, fonte renovável. Uhum. Aqui, no país, aqui reúne condições, é lógico, tem que ficar preocupado com as mudanças climáticas, implica nos impactos regionais, em termos de produção, mas um incremento de produção muito grande na questão de eucalipto, né? Você contribui com a mitigação de carbono no crescimento do eucalipto, você contribui com a mitigação de carbono nas suas reservas florestais, que você preserva. Então, de um hectare ou de 10 hectares que você planta de florestas, você preserva 6 em média. Isso está ligado à biodiversidade. Primeiro, a preservação da biodiversidade. Segundo, a recuperação de minas, recursos hídricos e a questão do retorno da biodiversidade. Nós catalogamos 8.000 espécies. 8.000 espécies nas nossas áreas plantadas, né? Essa questão da biodiversidade, se você... eu participei de uma apresentação da Fundação Ellen MacArthur, que trabalha muito essa questão da economia circular, os fundamentos. A gente não chegou nem a 1/4 dos fundamentos da questão de economia circular, e um deles que mais impacta a questão da economia circular é a questão da biodiversidade. Então, nós somos um setor que preserva a biodiversidade. Tem espécies em extinção que estão sendo recuperadas e vistas dentro das nossas florestas. Fora isso, você tem a questão ele é um produto renovável, né, de fonte renovável, manejado, certificado, não lida com a questão do desmatamento, não está em área de desmatamento. Você tem essa questão de estocagem de carbono, eles são recicláveis, você não tem uma questão de não reciclabilidade do papel, exceto aqueles que viram de resíduo orgânico, a gente não está falando desse, né? Tem muitas cooperativas que reclamam, muitas centrais de triagem reclamam que determinados tipos de embalagens, né, você não consegue reciclar. Então, eles têm que separar o resíduo do resíduo, né? Isso é um problema. Onde vai parar esse resíduo? A gente está vendo, né? Então, a bioeconomia, os bioprodutos, eles não estão só no papel em si. O papel é um deles que chama mais atenção, que consome bastante fibra, né? Agora, você tem a celulose solúvel, substituindo as fibras têxteis, então, que vem aí com um potencial enorme, né? Então, você tem outros. Nossa, a fibra
a fibra substituindo inúmeros produtos em diversas finalidades. Eu acho que biocombustíveis, né, a questão da questão de energia, as fábricas de celulose hoje são... nossa, agora faltou a palavra, mas são autossuficientes em energia. Elas, inclusive, o excedente, inclusive, é colocado no grid, na rede, né? Ou seja, nós economizamos, nós deixamos de consumir energia produzida, né? Ou seja, quando vem a crise energética, nós damos uma contribuição à questão da crise energética, nós estamos produzindo energia dentro das nossas próprias indústrias, para o nosso próprio consumo, e ainda colocando à disposição mais energia para consumo da população e dos outros setores. Então, a gente vislumbra aqui um futuro enorme, e os investimentos refletem isso, né? Nós não estaremos investindo nos maiores setores aqui, os investimentos do Brasil, se não estivesse olhando para esse potencial enorme para o futuro. Então... Muito bom, hein? Legal. E você acha que aí, diante disso, vai ter material de exportação também? Vai começar a virar exportação? Em função de tantos investimentos, você acha que isso tudo que está sendo produzido e está aumentando, vai ser absorvido aqui no Brasil? Uma parte? Olha, assunto super importante a sua pergunta. Super importante. Porque, assim, a indústria doméstica, quando ela pensa num planejamento, ela sempre pensa na questão do consumo doméstico, né? Okay. Inclusive, na pandemia em si, as exportações, aquelas exportações que eram, vamos dizer assim, que não tinham contratos, né, definidos e tudo mais, elas foram desviadas para atendimento ao mercado doméstico. Então, a indústria, ela prefere, direciona o mercado para o mercado doméstico, né? Claro que alguns projetos, né, eles estão vislumbrando um potencial crescimento a longo prazo e exportações que são para países vizinhos. Afinal, nós temos escala de produção, e por que não exportar para os países vizinhos, né? Então, tem esse potencial também, né? A celulose em si, boa parte já fica aqui no mercado, mas a celulose já também tem um mercado de exportação muito grande. Aí ela já está olhando já para esse mercado da China, mercado europeu, mercado americano, que são os grandes mercados e consumidores também para a fabricação dos demais produtos de papel. Então, é importante dizer isso, que não, vai exportar e o mercado doméstico como é que vai ficar? Não, para a indústria, o mercado doméstico é o mais importante, né? É o mais importante, né? A gente tem que abastecer o mercado doméstico. Tendo excedente e tendo potencial, como já algumas empresas estão vislumbrando, como de celulose, mas de papel também já estão vislumbrando, aí sim você vai exportar. Legal. Bom, Mariotti, eu queria agradecer o seu tempo, a gente já está avançando aqui no horário, então eu acho que contribuiu muito, foi muito esclarecedor, eu acho que bom que a gente possa compartilhar tanta informação boa. Eu aproveito para convidar o pessoal esse mês que vem, né? Agora, em agosto, a gente já está com o nosso curso de embalagens de papel e papel cartão, né? Em agosto, inclusive com visitas técnicas já agendadas também. Vamos ter o encerramento, um dia presencial, que vai ser no dia 26 de agosto. A gente fez uma pesquisa e a maioria dos profissionais elegeram fazer o dia presencial do curso, quando eles apresentam os projetos, no sábado, né? Então, a gente vai fazer desta forma para poder atender o maior número de profissionais, né? Então, a gente faz um curso ao vivo, à noite, a partir das 7 da noite, durante uma semana, e no sábado seguinte, eles apresentam os projetos, né? Porque a gente desafia os participantes a desenvolverem embalagens que usem o que eles aprenderam no curso. E tem sido muito rico, né?
Sábado agora a gente encerrou o curso completo, então, de 122 inscritos, 115 se formaram, ó. Que bacana, que bacana. Uma turma grande, e a gente agora já está preparando a turma do papel cartão. Então, quem tiver interesse, quiser conhecer, a gente já está colocando o QR Code e estamos, assim, com uma expectativa de que a gente vai incluir nesse curso todo aquele material que você viu na apresentação, né? Aí que a gente fez sim, muito bacana. Uhum. A gente foi realmente estudar e visitar e ver o que tinha de novidade para poder apresentar e compartilhar nesse curso, tá? Então, foi um prazer. Conte conosco. Gostei dessa revanche das fibras, porque é bem interessante mesmo. O que você trouxe para a gente aqui é incrível. Muito bem. E você tem uma didática muito boa para passar esse conhecimento para as pessoas. Conte conosco. Se você não tiver ainda uma visita com alguma das nossas associadas de papel, já tem. Eu imagino. Já tem uma agenda na IDEA, aqui em Budas Artes. Perfeito. Já está confirmado a da MD, que vai ser lá em Limeira, né, no MD Papéis. E ficou de confirmar a data da visita da Klabin, né, que daí vai ter que ser no Paraná. Então, a gente está vendo como que vai fazer. Eles vão oferecer uma data lá para receber, porque é muito legal, né? A gente, hoje, por exemplo, foi a visita numa empresa de tubos de aerosol de alumínio, né? Então, para quem nunca teve a oportunidade de ver fazer, de entender como é que processa, semana passada foi na Brasilata, latas de aço, e sexta vai ser na Papiros. Então, uma coisa é você ver o vídeo, né? Outra coisa é você estar lá, ver o calor da máquina, ver que é quente, ver os pallets de cartucho né, entrando na máquina e virando papel de novo. É muito interessante. É outra experiência, né? Sim, é outra experiência. As nossas empresas realmente trazem as novidades. Se tiver realmente visitas com... todas as empresas têm algo que está sendo feito, seja na questão da reciclagem, na incorporação de maior conteúdo reciclado, aí vai da estratégia das empresas, mas vale a pena, também interessante, se quiser também a gente pode ajudar nisso, conhecer desde do cultivo, né, até o final da fabricação. E uma coisa que eu chamo a atenção aqui é que, junto com, que aí é um apelo aqui do nosso setor, é que, em função desses movimentos que estão acontecendo de forma internacional, da bioeconomia, há projetos de lei em âmbito federal e também, inclusive, na cidade de São Paulo, já tem uma lei que incentiva o uso de produtos que são biodegradáveis, compostáveis e tudo mais. Eu acho que essa questão da política pública também ele vai ajudar bastante. O Brasil está um pouquinho atrasado nisso, mas fazendo a lição de casa, aí sim a gente vai seguir com um incremento maior ainda do papel, de embalagem de papel. Então, agradeço bastante, fico à disposição. Muito obrigada a todos que acompanharam e a você, Maria, pelo seu tempo e compartilhando tantos dados legais. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado, boa noite.